Não levou muito tempo para que as duas claw centipedes ilesas percebessem minha provocação. Ao enxergarem apenas uma formiga recém-nascida sozinha, não demonstraram qualquer hesitação. Avançaram contra mim com toda a velocidade que suas inúmeras pernas podiam produzir. Exatamente como eu esperava. Assim que se aproximaram, virei-me e corri, mas sem me afastar demais. Disparei direto até a árvore que havia escolhido antes. Ao alcançá-la, cravei as garras na casca e comecei a escalar verticalmente. As duas centopeias enfurecidas subiram logo atrás, as garras se chocando enquanto tentavam alcançar minhas patas. Ao longe, suas duas companheiras feridas já se recuperavam e começavam a se arrastar em nossa direção. Inclinei levemente a cabeça para observar o monstro frenético que escalava logo abaixo de mim. Está vendo bem de perto, centopeia? Talvez não devesse se aproximar tanto do que alguns dos meus inimigos passaram a conhecer como zona de negócios. Pô! Um jato de ácido foi disparado a queima-roupa diretamente no rosto da criatura. A centopeia guinchou e despencou da árvore, rolando no chão na base do tronco. Restou apenas uma adversária saudável comigo na árvore. 1 contra 1. Formiga contra, aquela coisa repugnante. A árvore me oferecia uma leve vantagem. A arma mais mortal da centopeia, o ferrão venenoso, seria difícil de usar naquela superfície vertical. Eu duvidava que ela conseguisse sustentar o próprio corpo soltando patas suficientes para erguer o ferrão sobre mim. Isso significava um confronto direto, garras contra mandíbulas. A inimiga continuou avançando, as garras maiores do que o normal se abrindo e fechando enquanto subia. Aquelas pareciam um pouco mais desenvolvidas. Deve ter investido mutação nelas. Ainda assim, firmei-me para o embate. Por alguns segundos trocamos investidas curtas. Uma avançava, a outra recuava. De repente, saltei para frente, e perdi o apoio. Um pequeno tropeço no pior instante possível. Nos olhos da centopeia brilhou triunfo, misturado a uma fúria ardente. Ela avançou com presas e garras, certa de que desferiria o golpe final. Mas quando atacou, encontrou apenas ar vazio. A finta perfeita. Esperei até o último momento e então recuei, usando minha habilidade de aderência e a força das patas para manter controle absoluto naquele campo de batalha vertical. Quando a centopeia se comprometeu demais no ataque, avancei com as mandíbulas abertas. Minhas mandíbulas brilharam novamente e se fecharam com força esmagadora. Impulsionado pela habilidade Chomp, o golpe estilhaçou a carapaça e esmagou completamente a cabeça da criatura. O corpo caiu inerte da árvore. Você derrotou o Claw Centipede nível 3. Você ganhou XP. Uma a menos. Faltam 3. As duas feridas restantes não se deixaram intimidar pela demonstração de domínio e continuaram o ataque. Em suas mentes simples, ainda era 3 contra 1, e o inimigo era apenas uma formiga. Subiram pelo tronco juntas, cada uma por um lado. Isso não é bom. Buscando apoio desesperadamente, desloquei-me para um galho, afastando-me do tronco. Não podia permitir que me cercassem. O galho era fino demais para oferecer estabilidade. Eu mal conseguia me manter firme. Felizmente, apenas uma conseguiu avançar até ali, as outras permaneceram no tronco, circulando e sibilando. A nova adversária aproximou-se lentamente pelo galho, garras prontas. Foi então que me preocupei com o peso. Craque! Perfeito! O galho cedeu sob nós. Fomos lançados no ar. Recuperei-me primeiro. Avancei outra vez e fechei as mandíbulas sobre a cabeça da centopeia, mas desta vez o dano não foi fatal. Snap! O galho se partiu completamente. Caí em queda livre com a criatura ainda presa entre minhas mandíbulas. Torci o corpo e usei o impulso para arremessá-la contra o chão antes de atingir o solo com violência. A queda foi pesada. Aterrissei de lado, protegendo as patas por pouco. Sacudi o impacto e me levantei rapidamente. A centopeia que caiu comigo parecia ter danificado várias pernas. Aproveitei a vantagem e finalizei com outra mordida. Você matou o Claw Centipede nível 2. Você ganhou XP. Restam 2.
As inimigas remanescentes já não pareciam tão confiantes, mas precisavam descer da árvore de qualquer forma. Pela maneira como se moviam, pretendiam atacar juntas. Agora a situação ficava difícil. Desceram com cautela, garras erguidas. Observei cada movimento, esperando o instante certo. Quando ambas tocaram o chão, virei-me e corri. Fugir. A fuga repentina as confundiu por um momento, mas logo o instinto de caça falou mais alto e dispararam atrás de mim. Tolas! Pou! Quando se aproximaram, lancei outro jato de ácido, atingindo a perseguidora mais próxima. Ela tentou lidar com a nova queimadura enquanto a outra avançava para o combate direto. Eu havia criado outra situação de 1 contra 1. Precisava encerrar rapidamente. Decidi arriscar. Não queria prolongar a luta e permitir que usassem o ferrão, a única arma capaz de me eliminar com um único golpe. A adversária aproximou-se com cautela, testando com garras e presas. Eu investi com toda a velocidade. Ela reagiu rápido, prendendo uma de minhas patas com uma garra e arranhando meu rosto com a outra. Mas meu impulso era imparável. Com minhas mandíbulas maiores e mais poderosas, mergulhei sobre ela e ativei novamente o Crushing Beat. Chompa alcançou o nível 2. A centopeia rasgava minha carapaça com as garras, causando dano, mas insuficiente. Crushing Beat. Você derrotou o Claw Centipede nível 3. Você ganhou XP. A última já estava gravemente debilitada pelos 2 ataques de ácido. Não ofereceu grande resistência. Finalizei com mais algumas mordidas. Você derrotou o Claw Centipede nível 2. Você ganhou XP. Você alcançou o nível 4. 1 ponto de habilidade concedido. Eu consegui. Vitória. 4 contra 1, e ainda assim fracassaram. Executei minha melhor dança de vitória, apesar das patas machucadas. Ao verificar meu HP, estava reduzido a 20, mas não me preocupei. Após consumir a biomassa, recuperaria quase tudo. E aquelas criaturas repulsivas não seriam devoradas sozinhas. Depois de consumir todas, precisei de uma pausa no meio, obtive 4 pontos de biomassa e algo inesperado. Você desbloqueou o perfil intermediário, Claw Centipede. Finalmente consumi o suficiente para liberar o perfil intermediário. Mas isso era secundário. O essencial era ter alcançado nível 4. Apenas mais um nível e poderei evoluir. Está próximo. Preciso fazer planos. Subi novamente até o alto de uma árvore e me escondi entre a folhagem enquanto organizava meus próximos passos. Meu abdômen inchado tornava a escalada mais trabalhosa, mas, com esforço contínuo, consegui me posicionar em segurança. Muito bem. A primeira decisão era o destino do meu ponto de habilidade. Poderia aprimorar Dig imediatamente ou guardar o ponto, caso algo interessante surgisse quando Mana Manipulation alcançasse o nível 5. Após refletir por algum tempo, optei por melhorar Dig. Afinal, que tipo de formiga não prioriza a própria capacidade de escavar? Dig Excavatim. Custo 1 SP, aumenta a capacidade de mover grandes quantidades de material em menos tempo. Comprar. Se precisasse economizar, guardaria o próximo ponto. Duvidava que conseguiria maximizar Mana Manipulation antes de subir de nível novamente, continuaria caçando centopeias até isso acontecer. Depois de evoluir, me sentiria muito mais confiante para seguir a trilha de volta à colônia. Sem mencionar a possibilidade de absorver aqueles núcleos de monstro escondidos. Agora, a biomassa, 4 é um número desconfortável. Com apenas mais um ponto poderia levar meu ácido para mais 5. Mas, usando tudo agora, conseguiria melhorar minhas mandíbulas para mais 4. No fim, escolhi fortalecer as mandíbulas imediatamente. A última luta não foi simples a ponto de me deixar totalmente confiante sem algum aumento real no meu poder ofensivo. Deseja melhorar mandíbulas para mais 4? Custo, 4 biomassa. Pode fazer, Gandalf. Meu rosto entrou em combustão. Por quê? Quando a mutação terminou, minhas mandíbulas estavam ligeiramente maiores e muito mais ameaçadoras.
A cada aprimoramento, tornavam-se mais letais. O que me aguardaria no mais 5? Mal podia esperar. Com a biomassa gasta e o ponto de habilidade utilizado, eu estava quase pronto para agir. Faltava apenas a digestão avançar para que eu deixasse de parecer que arrastava um saco inflado atrás de mim. Enquanto aguardava, pratiquei Mana Manipulation várias vezes, terminando ofegante e com uma leve dor de cabeça. Parecia um pouco mais fácil mover o Mana, mas o progresso era discreto. Já que estava bem escondido ali em cima, aproveitei para tirar um breve descanso e recuperar minha condição de combate. Despertei horas depois, pronto para a segunda rodada. Retornei com cuidado ao Monte das Centopeias e reassumi minha posição de observação na árvore. Se continuasse passando tanto tempo nos galhos, acabaria virando uma formiga tecelã. Essas dobram folhas e as unem para formar ninhos. Prefiro cavar. Por enquanto, esperei. Não havia sinal de agitação no monte, nada que indicasse preocupação pelo desaparecimento de 4 membros. Provavelmente não era incomum que um grupo de caça simplesmente não retornasse. Depois de horas observando idas e vindas, outro grupo de 4 deixou o monte em direção ao lago. Interessante. Indo beber da doce água de Mana? Aproveitem. Esperei que se afastassem bem antes de segui-las. Como estavam indo apenas ao lago, não havia risco de morrerem caçando algo mais forte. Prepararia uma emboscada para o retorno. Escolhi uma árvore alta com boa visão da trilha e me preparei para esperar. Enquanto isso, decidi examinar o perfil intermediário da Claw Centipede. Ungbu Scolopendra, Claw Centipede, possui garras fortes e um ferrão venenoso na cauda. Might, 11. Tougnis, 14. Cunning, 8. Will, 7. Então esses eram os atributos base. Might e Tougnis próximos dos meus, mas Cunning e Will muito baixos. Nada surpreendente. Duvido que toda formiga recém-nascida tenha Cunning 25. Meu intelecto humano provavelmente era traduzido pelo sistema nesse valor elevado. Essa era a minha maior vantagem. Sem raciocínio e planejamento, eu já estaria morto. Cerca de 1 hora depois, minha paciência foi recompensada. As 4 retornavam em fila. Pô! Com minha posição estável e bônus de mira, o jato de ácido descreveu um arco perfeito e atingiu o dorso da primeira. Acerto direto. As centopeias reagiram com fúria, cercando a companheira em convulsão. Pô! Outro disparo preciso. Mais uma rolou no chão, consumida pela queimadura corrosiva. Com 2 tiros efetuados, revelei minha posição às restantes, batendo as mandíbulas e agitando as antenas. Provocadas, avançaram para me devorar. Assim que alcançaram o tronco, começaram a escalar, direto para meu terceiro disparo. Pô! Atingida, a terceira perdeu o apoio e caiu. O plano funcionava como antes. Restou apenas uma comigo na árvore. Repeti a finta de escorregão, ela caiu na armadilha. Desferi uma mordida devastadora. Não foi fatal, mas a carapaça rachada e a cabeça deformada evidenciavam o impacto. A centopeia, em dor, acertou um golpe superficial na minha cabeça antes que eu encerrasse com Crushing Beat. Você derrotou o Claw Centipede nível 1. Você ganhou XP. Uma caída, 3 feridas. Verifiquei meu status rapidamente. Apenas 1 ponto de dano. As 3 subiram juntas. Desta vez, não fui para um galho. Quando uma se aproximou diretamente, soltei o tronco. Caí sobre uma delas, mordendo com Crushing Beat durante a queda. Rolamos pelo chão. Evitei o ferrão venenoso e me levantei primeiro. Ataquei imediatamente. Crushing Beat. Crushing Beat alcançou o nível 2. Você derrotou o Claw Centipede nível 4. Você ganhou XP. Restaram 2. Desceram juntas. Sem ácido disponível, seria combate direto. No solo, dividiram-se para me cercar. Meus olhos compostos permitiam acompanhar ambas. Avancei contra a da esquerda. Ela recuou, exibindo garras e presas. Então parei. E investi na outra direção.
A que estava atrás ergueu a parte traseira, revelando o ferrão. Tentava me atacar pelas costas. Quando o ferrão disparou, eu já aguardava. Cravei as garras no chão e saltei para o lado. O golpe passou raspando. Antes que recuasse a cauda, mordi com força total. A carapaça cedeu sob minhas mandíbulas. O ferrão tornou-se inútil. A outra se aproximava. Ignorei a dor das garras e finalizei a ferida com mais uma mordida. Você derrotou o Claw Centipede nível 3. Você ganhou XP. 1 contra 1. Sem dar tempo ao ferrão, avancei direto. Meu HP ainda estava pela metade. Suficiente. Sem truques. Trocamos ataques brutais, mandíbulas contra carapaça, garras raspando. Mas minhas mutações e habilidades eram superiores. Você derrotou o Claw Centipede nível 2. Você ganhou XP. Finalmente. Não o bastante para nível 5, mas mais 4 biomassa garantidas. Essa luta foi difícil. Restavam 10 de HP. Minha carapaça estava marcada por rachaduras e arranhões. Sem perder tempo, comecei a devorar. Você ganhou uma biomassa. Continuei. Você ganhou uma biomassa. Espere. Que som é esse? Talvez não tenha sido a melhor decisão lutar e me alimentar ali mesmo, exatamente na trilha que todo ninho de centopeias utiliza para alcançar o lago. Diante dos meus olhos incrédulos, outras 5 surgiram entre as árvores, ondulando em fila única pela floresta a caminho da água. Quando me viram, boca ainda ocupada com o cadáver de uma delas, não diminuíram o ritmo. Simplesmente avançaram. Ei, com calma. Não podemos conversar? Uma solução pacífica não seria melhor? Sim, eu comi algumas de vocês. São fatos. Mas não fazemos todos parte do ciclo da vida? Predadores e presas alternando papéis? Pelo visto, não. Correr. Disparei um jato rápido de ácido, atingindo a face da líder, e mergulhei na floresta. Como eu lidaria com 5? Eu havia recuperado apenas metade do HP. A situação era péssima. Alguma ajuda, Gandalf? Nada. Considerei correr para o lago. Talvez ali não me atacassem. Mas, ferido como estava, não havia garantia de que conseguiria ultrapassá-las. Restava lutar. E não havia qualquer possibilidade de lutar de forma justa. Enquanto corria, buscava algo útil e encontrei uma árvore de tronco largo. Contornei-a, quebrando a linha de visão, e escalei o mais rápido possível. Vamos, pernas. As 5 chegaram logo depois, a atingida pelo ácido um pouco atrás. Todas começaram a subir. Subi até um galho grosso ainda relativamente baixo e me posicionei. Quando me localizaram, avançaram pelo galho, uma por cima, outra por baixo. No instante em que se aproximaram, soltei-me e me joguei no chão. Aterrissei com impacto, levantei-me e observei. Elas não saltaram. Recuaram para descer. A mais próxima do solo era ferida pelo ácido. Assim que sua cabeça ficou ao alcance, avancei e mordi. Você derrotou o Claw Centipede nível 3. Você ganhou XP. 1 a menos. Correr. Enquanto desciam, fugi por entre a vegetação, passando por trás de troncos. Ao encontrar um trecho denso, mergulhei e permaneci imóvel. Minha furtividade precisava funcionar. As 4 passaram em grupo, antenas tateando o chão, garras estalando. Uma chegou a menos de 5 metros. Mal respirei. Se me vissem, seria dilacerado. Sem me encontrar, dividiram-se. Uma à esquerda, outra à direita, uma retornou à árvore. Apenas uma permaneceu ali, tentando captar meu rastro. 1 contra 1 eu não temia. A criatura continuava a procurar. Quando virou as costas, saí lentamente do esconderijo. Aproximei-me. Mais perto. Ataquei. Saltei e mordi a cauda. Precisava eliminar o ferrão. Ela reagiu lentamente. Segunda mordida na cauda.
A carapaça quebrou. Chompa alcançou o nível 3. Segurando a cauda, puxei-a para mim, evitando as garras, e mordi atrás da cabeça. Você matou o Claw Centipede nível 1. Você ganhou XP. Ainda não o nível 5. Mais de 5 restavam 3. Precisava regenerar HP. Comecei a devorar rapidamente. Biomassa era secundária, minha vida, prioridade. Você ganhou biomassa. Sem interrupções. Meu HP subiu para 16. Melhor que nada. Com elas separadas e em menor número, a confiança retornou. Talvez conseguisse eliminar todas e alcançar o nível 5. Durante a alimentação, recuperei energia para talvez 2 disparos de ácido. Segui à esquerda do antigo esconderijo e logo encontrei a que havia ido naquela direção retornando sem sucesso. Procurando por mim? Ao me ver, silvou e avançou direto para minha zona de combate. Disparei ácido em seu rosto. O grito foi imediato, mas não recuei. Lancei-me entre as garras e finalizei com mordidas sucessivas. Você derrotou o Claw Centipede nível 4. Você ganhou XP. A voz de Gandalf ecoava quando percebi algo. Arremessei-me para o lado no momento em que um ferrão atravessou o ar onde eu estava. Outra havia retornado. Sem o elemento surpresa, estava perdida. Levantei-me e avancei antes que reposicionasse a cauda. Fui direto à cabeça, mordendo 2 vezes. Você derrotou o Claw Centipede nível 2. Você ganhou XP. Você alcançou nível 5. Limite de nível atingido. Menu de evolução disponível. Finalmente. A dança de vitória foi inevitável, mesmo com 6 patas agitadas. Controle-se. Ainda não está seguro. Olhei ao redor. Nenhum sinal da última centopeia. Para não desperdiçar recursos, comecei a comer. Você ganhou biomassa. A digestão parecia mais eficiente após tantas batalhas. Com 4 biomassa, eu queria apenas mais uma para elevar o ácido a mais 5. Precisava retornar à árvore de onde saltei antes. Movi-me furtivamente até lá. O cadáver ainda estava disponível. Você ganhou biomassa. Se nunca mais tiver que comer uma dessas criaturas, ficarei satisfeito. Estava completamente saturado. Não voltei para procurar os outros corpos. Já estava cheio. A última centopeia havia escapado. Dirigi-me ao lago, mantendo-me do lado do Titã Croc, e busquei meu antigo esconderijo. A excitação pela evolução me fazia vibrar. Ao encontrar a câmara subterrânea, ampliei a entrada e o espaço interno. Poderia ficar maior após evoluir, não queria me esmagar sob a terra. Com as reformas concluídas, desci e selei a entrada. Era hora de mudanças profundas. Talvez não tenha sido a melhor decisão lutar e me alimentar ali mesmo, exatamente na trilha que todo ninho de centopeias utiliza para alcançar o lago. Diante dos meus olhos incrédulos, outras 5 surgiram entre as árvores, ondulando em fila única pela floresta a caminho da água. Quando me viram, boca ainda ocupada com o cadáver de uma delas, não diminuíram o ritmo. Simplesmente avançaram. Ei, com calma. Não podemos conversar? Uma solução pacífica não seria melhor? Sim, eu comi algumas de vocês. São fatos. Mas não fazemos todos parte do ciclo da vida? Predadores e presas alternando papéis? Pelo visto, não. Correr. Disparei um jato rápido de ácido, atingindo a face da líder, e mergulhei na floresta. Como eu lidaria com 5? Eu havia recuperado apenas metade do HP. A situação era péssima. Alguma ajuda, Gandalf? Nada. Considerei correr para o lago. Talvez ali não me atacassem. Mas, ferido como estava, não havia garantia de que conseguiria ultrapassá-las. Restava lutar. E não havia qualquer possibilidade de lutar de forma justa. Enquanto corria, buscava algo útil e encontrei uma árvore de tronco largo. Contornei-a, quebrando a linha de visão, e escalei o mais rápido possível. Vamos,
pernas. As 5 chegaram logo depois, atingida pelo ácido um pouco atrás. Todas começaram a subir. Subi até um galho grosso ainda relativamente baixo e me posicionei. Quando me localizaram, avançaram pelo galho, uma por cima, outra por baixo. No instante em que se aproximaram, soltei-me e me joguei no chão. Aterrissei com impacto, levantei-me e observei. Elas não saltaram. Recuaram para descer. A mais próxima do solo era ferida pelo ácido. Assim que sua cabeça ficou ao alcance, avancei e mordi. Você derrotou o Claw Centípede nível 3. Você ganhou XP. Uma a menos. Correr. Enquanto desciam, fugi por entre a vegetação, passando por trás de troncos. Ao encontrar um trecho denso, mergulhei e permaneci imóvel. Minha furtividade precisava funcionar. As 4 passaram em grupo, antenas tateando o chão, garras estalando. Uma chegou a menos de 5 metros. Mal respirei. Se me vissem, seria dilacerado. Sem me encontrar, dividiram-se. Uma à esquerda, outra à direita, uma retornou à árvore. Apenas uma permaneceu ali, tentando captar meu rastro. 1 contra 1 eu não temia. A criatura continuava a procurar. Quando virou as costas, saí lentamente do esconderijo. Aproximei-me. Mais perto. Ataquei. Saltei e mordi a cauda. Precisava eliminar o ferrão. Ela reagiu lentamente. Segunda mordida na cauda. A carapaça quebrou. Chompa alcançou nível 3. Segurando a cauda, puxei-a para mim, evitando as garras, e mordi atrás da cabeça. Você matou o Claw Centípede nível 1. Você ganhou XP. Ainda não nível 5. Mais de 5 restavam 3. Precisava regenerar HP. Comecei a devorar rapidamente. Biomassa era secundária, minha vida, prioridade. Você ganhou biomassa. Sem interrupções. Meu HP subiu para 16. Melhor que nada. Com elas separadas e em menor número, a confiança retornou. Talvez conseguisse eliminar todas e alcançar o nível 5. Durante a alimentação, recuperei energia para talvez 2 disparos de ácido. Segui à esquerda do antigo esconderijo e logo encontrei a que havia ido naquela direção retornando sem sucesso. Procurando por mim? Ao me ver, silvou e avançou direto para minha zona de combate. Disparei ácido em seu rosto. O grito foi imediato, mas não recuei. Lancei-me entre as garras e finalizei com mordidas sucessivas. Você derrotou o Claw Centípede nível 4. Você ganhou XP. A voz de Gandalf ecoava quando percebi algo. Arremessei-me para o lado no momento em que um ferrão atravessou o ar onde eu estava. Outra havia retornado. Sem o elemento surpresa, estava perdida. Levantei-me e avancei antes que reposicionasse a cauda. Fui direto à cabeça, mordendo 2 vezes. Você derrotou o Claw Centípede nível 2. Você ganhou XP. Você alcançou nível 5. Limite de nível atingido. Menu de evolução disponível. Finalmente. A dança de vitória foi inevitável, mesmo com 6 patas agitadas. Controle-se. Ainda não está seguro. Olhei ao redor. Nenhum sinal da última centopeia. Para não desperdiçar recursos, comecei a comer. Você ganhou biomassa. A digestão parecia mais eficiente após tantas batalhas. Com 4 biomassa, eu queria apenas mais uma para elevar o ácido a mais 5. Precisava retornar à árvore de onde saltei antes. Movi-me furtivamente até lá. O cadáver ainda estava disponível. Você ganhou biomassa. Se nunca mais tiver que comer uma dessas criaturas, ficarei satisfeito. Estava completamente saturado. Não voltei para procurar os outros corpos. Já estava cheio. A última centopeia havia escapado. Dirigi-me ao lago, mantendo-me do lado do Titã Croc, e busquei meu antigo esconderijo. A excitação pela evolução me fazia vibrar. Ao encontrar a câmara subterrânea, ampliei a entrada e o espaço interno.
Poderia ficar maior após evoluir, não queria me esmagar sob a terra. Com as reformas concluídas, desci e selei a entrada. Era hora de mudanças profundas. Monstros sonham quando evoluem? Eu sequer consigo fechar os olhos, quanto mais dormir de verdade. Quando evoluí, não havia noção de tempo, nem de sensação. Lembro-me de confirmar minhas escolhas e então, nada. Todos os pensamentos desapareceram. Como se meu cérebro tivesse sido completamente desligado. E então, ligado outra vez. O quê? Mas que diabos? Eu me sinto diferente. Isso é estranho. Meu núcleo parece estar esfriando gradualmente, como se estivesse em chamas há poucos instantes. O que foi aquilo? É realmente esquisito. Não é como se um humano pudesse dormir e acordar em outro corpo. E, ainda assim, eu já consigo perceber que estou significativamente maior do que antes. Esqueça isso. Verificar status. Name, Anthony. Level 1, Core. Might, 31. Toughness, 22. Cunning, 25. Will, 18. HP, 50-50. MP, 0-20. Skills, Excavation Level 1, Improved Acid Shot Level 3, Grip Level 4, Crushing Beat Level 2, Advanced Stealth Level 3, Chomp Level 3, Tunnel Sense Level 4, Mana Manipulation Level 3. Mutations, Focused As mais 5, Antennae mais 2, Restrictive Acid mais 5, Legs mais 1, Mandibles mais 4, Carapace mais 1, Regeneration Gland, Feromones. Species, Mature ANT Vorkir, Formica. Skill Points, 1. Biomas, 0. 1. 1. Uua. Ha 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 ha. Contemplem. Testemunhem o meu poder. Minha força cresceu de forma absurda. Consegui mais que dobrar meu atributo Might e ainda elevar consideravelmente minha Toughness. Fica claro que a evolução é algo fundamental para o crescimento de um monstro neste lugar. Com apenas uma evolução, meus atributos deram um salto gigantesco. Isso também se deve à decisão extremamente sábia de condensar meu núcleo, além da sorte de reforçá-lo ao máximo antes de evoluir. O bônus concedido pelo núcleo não foi brincadeira. Sem ele, minha evolução não teria sido nem de longe tão poderosa. Da próxima vez, preciso garantir que o núcleo esteja completamente maximizado antes de evoluir novamente. Ainda nem observei meu novo corpo direito e já estou pensando na próxima evolução. Para fora da câmara. Rindo de pura satisfação, escavo para sair da câmara, que agora parece muito menor, e retorno à floresta. A evolução fez muito mais do que eu imaginava. Estou bem maior agora, provavelmente o dobro da altura? Talvez o mesmo em comprimento? Isso me colocaria com algo em torno de 60 centímetros de altura e pouco menos de 2 metros de comprimento. Se alguém visse uma formiga desse tamanho na Terra, perderia completamente a sanidade. A mudança de tamanho trouxe outras consequências. Minhas mandíbulas estão muito maiores do que antes, com um corte mais pronunciado, o que deve ajudar a atravessar defesas inimigas. Sinto também que minha glândula de ácido aumentou junto com o resto do corpo, talvez o suficiente para armazenar 5 ou 6 disparos de uma vez. Posso assumir ainda que minha capacidade estomacal cresceu, permitindo ingerir mais biomas de uma só vez. Que empolgante! Dou alguns saltos curtos e giro no lugar, tentando me adaptar à sensação do novo corpo. Eu realmente me sinto muito mais forte do que antes. Mal posso esperar para testar isso. Mas empolgação demais não ajuda. Preciso me acalmar. Ao verificar o status novamente, percebo que minha mana está zerada, então me junto aos monstros ao redor do lago para beber um pouco. O Titã Croc parece ter saído enquanto eu evoluía. Terei de ser ainda mais cauteloso, pois não quero encontrá-lo fora desse território neutro. Levo cerca de meia hora para beber 5 vezes, com calma, explorando as sensações do meu novo corpo. O que devo fazer primeiro?
Considerando quanto é importante fortalecer o núcleo durante a evolução, torna-se ainda mais essencial garantir mais núcleos monstruosos. Então a primeira missão é recuperar meu estoque enterrado. Não levo muito tempo contornando o lago e retornando à área do acampamento. Procuro permanecer escondido e evito seguir diretamente a trilha que eles utilizam entre o acampamento e o lago. Eventualmente, chego à árvore onde enterrei os núcleos, sem incidentes. Felizmente, Gandalf não se opõe a que eu absorva os 4, e meu MP máximo sobe para 28. Da última vez, precisei de 5 núcleos para maximizar. Neste estágio de evolução, devo esperar 10? Talvez 20? Não importa. Preciso de todos antes de evoluir novamente. O bônus é valioso demais para ignorar. Com essa tarefa concluída, o próximo passo lógico é testar meu novo corpo em combate. Embora eu não goste da ideia, atacar o ninho de centopeias faz sentido. Consegui derrotá-las antes de evoluir, e o risco é baixo. Vamos ver do que sou capaz agora. Levo cerca de 1 hora para retornar ao Monte das Centopeias e subir novamente a minha árvore de observação. Estou significativamente mais pesado, então escalar ficou um pouco mais difícil, mas não muito. O aumento de peso foi compensado pelo aumento de força. Nem sei quantas centopeias devo enfrentar de uma vez agora. Antes, eu lidava com 3, 4 com dificuldade. 5 foi um pesadelo que me obrigou a fugir e me esconder. Vamos tentar 4. Apesar de eu já ter caçado bastante por aqui, o número delas não parece ter diminuído. Se algo mudou, foi para mais. Grupos grandes, de até 10, entram e saem com frequência maior do que antes. O que está acontecendo com essas criaturas? Uma explosão populacional? Espero bastante até que um grupo de 4 saia para caçar. Assim que as avisto, não perco a oportunidade e desço imediatamente para segui-las. Agora consigo me mover muito mais rápido, graças às pernas mais longas e ao corpo mais potente. Ultrapasso o grupo com facilidade. Curiosamente, não sinto a mesma tensão de antes. Estou muito maior do que essas centopeias agora. Antes, elas quase me encaravam no mesmo nível. Agora, posso olhar para baixo com tranquilidade. É como intimidar criaturas minúsculas. Bah! Sem piedade para centopeias. Assim que me posiciono à frente delas, não desperdiço tempo. Bem-vindas ao seu fim. Pô! O primeiro disparo de ácido restritivo parte com precisão impressionante, cobrindo as costas da centopeia líder e descendo por um dos lados. Sem esperar pelo resultado, miro e disparo novamente. Pô! A segunda é atingida diretamente quando avança para avaliar a ameaça. Venham até mim, seus vermes. Desta vez, porém, as duas que permanecem ilesas não avançam como antes. Ao verem a formiga evoluída e muito maior, hesitam e permanecem ao lado das companheiras feridas, batendo as garras de forma ameaçadora. Provavelmente ainda tenho 3 disparos restantes, mas em vez de continuar à distância, decido me aproximar. Não aprenderei nada se apenas as abater de longe. As duas que já atingi lutam para se erguer. O ácido viscoso endurece, prendendo patas e travando segmentos do corpo, enquanto continua corroendo. Elas não poderão lutar por algum tempo. Muito bem. Se não vêm até mim, eu vou até vocês. Disparo para frente, acumulando impulso feroz. Posso quase perceber o medo em seus pequenos olhos vermelhos enquanto avanço como um tanque de inseto. Não tento nada elaborado, simplesmente colhido contra a mais próxima, sem dar tempo de reação. As garras se erguem e tentam rasgar minha carapaça, mas não são fortes o suficiente para causar dano real. Avanço novamente, minhas mandíbulas maiores e mais letais brilhando intensamente. Crushing Beat. You have defeated level 2 Claw Centipede. You have gained XP. Derrota com um único golpe. Nem precisei mirar na cabeça. Minhas mandíbulas despedaçaram a carapaça defensiva e partiram a centopeia ao meio. Incrível! A outra centopeia ilesa se aproxima com a cauda erguida, pronta para atacar. Em vez de recuar,
avanço e intercepto a cauda no ar, arrancando-a com outra mordida feroz. Mais uma, para encerrar. You have defeated level 1 Claw Centipede. You have gained XP. As duas atingidas pelo ácido ainda se contorcem no chão, incapazes de sequer ficar de pé. Meu ácido restritivo parece extremamente eficaz contra essas criaturas. Com tantas patas e segmentos, qualquer imobilização parcial deve ser devastadora para elas. Finalizo as duas restantes com uma mordida cada. Foi uma destruição completa. Elas não representaram ameaça alguma. Talvez eu consiga enfrentar 5, até 6 de uma vez. É isso que uma única evolução pode fazer. Talvez eu até consiga enfrentar a enorme centopeia adulta. Mesmo tendo dito que nunca comeria, não desperdiçarei biomas. Após devorar as 4, consigo obter 2 biomas. Parece que minha capacidade de extrair biomas delas caiu pela metade. Essa é a penalidade por ser uma criatura evoluída atacando alvos mais fracos. Guardarei esses pontos por enquanto, até acumular 5 e melhorar minhas mandíbulas. Agora que me tornei tão forte, sinto-me mais confiante. Confiante o suficiente para seguir a trilha de feromonio. Está na hora de encontrar minha família.